E aí, galera do bem, mais uma vez é muito bom ter aqui você aqui com a gente mais uma vez, tirando um pouquinho do teu tempo para poder escutar o que a gente tem para conversar, o que a gente tem para analisar, o que a gente tem para ver. Aproveita de antemão, já te peço, dá a tua curtida, dá o teu like, dá o teu joinha, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e aproveita e também ativa o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo, você tá ligado no que a gente vai estar mostrando para você. Tem muita coisa bacana vindo por aí e eu espero que você não perca absolutamente nada, tá bom? Antes de mais nada, eu queria já te perguntar se você já parou para pensar que talvez você esteja preso nos feitiços do tempo. Essa história eu tirei de um filme que é antigo, mas de vez em quando ele reprisa e eu tive assistindo ele outro dia e fiquei matutando e pensando sobre isso. Mas antes de eu falar do filme propriamente dito, eu preciso que a gente pare primeiro para refletir se a gente sabe quem é esse cara, o tempo. Quando a gente fala desse rapaz, qual a imagem que vem na sua cabeça? Como é que você imagina que ele seja? É um senhor grande, barrigudo, barba branca, cabelão, ele é o tempo, aquele cara grandão, pesado? Ou ele é um cara jovem, ativo, rápido, audaz, que anda de mochila nas costas, celular, smartphone na mão, e aí que você olha para ele, olha ali o tempo, cadê? Passou. Como é que você vê o tempo? Eu imagino que ele deva ser de qualquer forma que ele apareça para você. Por muitas vezes, ele pode ser esse cara grandão, lento, pesadão, experiente. Por quê? Porque às vezes a gente está desesperado que algo chegue logo, ou que algo acabe logo. E aí, meu amigo, ele vai um passo de cada vez. Parece que quando tira o pé do chão, a grama já cresceu. Ou às vezes, você quer que ele demore um pouco mais, que você quer que ele não passe, que ele não chegue e ó, é assim. Cara, na nossa história muita gente já falou sobre isso, muita gente já cantou sobre isso. Existem muitos filmes que brincam com essa questão de paradoxo de tempo, de construção, de história, disso, daquilo, outro, e todas são maravilhosas. Gilberto Gil tem uma música que eu acho fantástica. Ele diz: tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo Socorrei. É um som que eu acho muito bacana e uma música muito interessante. Lulu Santos já falou: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então, tudo passa. E a gente fica sempre nessa questão da velocidade e a gente brigando com o tempo. Voltando para o filme, quando a gente analisa esse filme Feitiço do Tempo, se você ainda não conhece, é um filme estrelado pelo Bill Murray e a Andie MacDowell. E o personagem do Bill Murray é um cara extremamente antipático, extremamente rabugento. Ele é um jornalista, é um homem do tempo de um canal de televisão e ele foi designado para fazer uma matéria numa determinada cidade que ele detestava, num dia do ano extremamente frio, para fazer uma matéria que ele odiava mais ainda, que era o Dia da Marmota. E ele passa um dia extremamente amargo, ele quer ir embora daquela cidade, não consegue por conta da tempestade de neve, volta para o hotel, e aí quando ele dorme, esse senhor ou esse rapaz, o tempo, resolvem dar uma lição para ele. Quando ele acorda, ele está revivendo exatamente o mesmo dia. E aí o despertador toca, fala a mesma frase, e ele no começo começa a achar que ficou louco, mas as coisas vão repetindo, ele vai primeiro tentando entender aquilo. Depois ele passa tudo enquanto, sai feito doido, e aí o dia se repete, e depois se repete, e depois se repete. Ele começa a dizer: fiquei doido, meu irmão, vou viver, segue a vida. E aí ele começa a fazer algumas loucuras. E aí um cara fala para ele: se não tivesse amanhã eu ia fazer tudo, já que não tem consequências. E aí ele fica um negócio meio vida louca, mas aquilo tem um prazo. E ele começa a perceber que até aquilo ali parece ser bom no início, mas acaba perdendo o sentido. Depois, ele começa a tentar conquistar a personagem da Andie MacDowell, que foi com ele. E ela é uma pessoa muito íntegra, a gente percebe que ela tem valores morais, e ela é uma pessoa muito cativante, muito apaixonante. Mas ele não consegue conquistar ela em um único dia.
E aí as coisas começam a se transformar na vida dele. Ele tenta manipular os outros, alguns ele consegue, outros não, como o personagem dela, da Andie MacDowell. Em outros momentos, ele começa a tentar fazer coisas diferentes e ele tenta até se matar. E aí ele passa repetidamente. E aí ele vai passando dias, meses, anos, não sei se décadas ou centenas de anos, mas ele está todo o tempo vivendo exatamente o mesmo dia. Nesse contexto todo, ele começa a perceber que ele pode tentar deixar a vida dos outros um pouco melhor naquele dia. Ele tenta deixar aquele que é o último dia de um homem mais confortável. Ele começa a salvar algumas pessoas. Como ele sabe tudo o que vai acontecer, ele se dedica a proteger e a tornar a vida dos outros melhor. Até que um determinado dia, ele colhe todos os louros de todas essas benevolências que ele fez. Ele percebe que fazer o bem é exatamente aquilo que vai fazer com que o dia dele, a vida dele seja exatamente e extremamente melhor. E só assim a personagem da Andie MacDowell se apaixona por ele. Claro que ao final eles dormem juntos e aí sim ele começa um novo dia. Só que tem uma diferença muito grande desse personagem do Bill Murray pra gente. Porque ele realmente revive o mesmo dia. Ele não envelhece, o tempo não passa e ele tem essas oportunidades de dar esse restart na vida em vários momentos. O problema está na vida da gente, que costumamos acordar, tomar café, trabalhar, almoçar, trabalhar, jantar, dormir. Trabalhar, almoçar, jantar, dormir. Trabalhar, tomar café, né? Dormir. Final de semana você quer extravasar tudo, quando chega na segunda-feira você está muito mais cansado do que na sexta. E aí a tua vida sempre fica esse redemoinho, esse looping de tempo em que você está perdido, você está preso nesse feitiço do tempo. Há quanto tempo você está assim? Será que é só por causa da pandemia? O que você evoluiu na tua vida nos últimos 10, nos últimos 20, nos últimos 30 anos? O Usain Bolt só precisou de 9,58 segundos. Ah, mas 9 segundos é muito pouco. Mas esse é o resultado de toda uma vida de dedicação e trabalho. E esse resultado de menos de 10 segundos colocou ele na história da humanidade, lá no livro dos recordes. Você acha que perder um ano é pouco? Você acha que perder 2 anos é pouco? Você acha que perder uma vida toda é pouco? E se você tivesse mais 5 minutos para dizer a última frase que importa para aquela pessoa que você ama e você não pôde mais dizer? Cuidado, não perca tempo. Nem valorize demais, nem desvalorize ele completamente, porque ele pode fazer toda uma transformação na tua vida. Um grande abraço, uma boa semana e como diz Renato Russo do Legião Urbana, todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou, mas eu tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. E o que você vai fazer amanhã? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.